Boa tarde, como vocês estão? Nós estamos hoje aqui para uma conversa com a nossa amiga, a doutora Suzana Moreira, que se encontra em Portugal, que mora em Portugal, que vai vir hoje conversar um pouquinho conosco. Espero que todos vocês gostem do nosso bate-papo. Olá, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda. O Iraci, tudo bem, Ira? Que bom ter aqui. Vamos aguardar a doutora Suzana para conversar conosco. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre psicologia financeira, como a sua forma de pensar pode impactar seu bolso. Camila, que ótimo estar aqui conosco, Camila. Espero que você interaja, que você tire suas dúvidas com a gente. Vamos só aguardar mais um pouquinho para esperar a Suzana vir. Deixa eu dar um oi para ela aqui. Aqui. E aí, gente, então hoje nós vamos aproveitar a nossa amiga que mora em Portugal, ver um pouquinho dos conceitos dela de lá, para a gente interagir aqui com vocês, né? Vamos só aguardar. Oi, Cleia, tudo bem, minha linda? Que bom te ter por aqui. Nós estamos aguardando a nossa convidada, a doutora Suzana Moreira. Como ela está em Portugal, de repente dá alguma desconexãozinha de horários ali, vamos ver. Aguardando ela. Vamos ver o que aconteceu. Ela teve um problema antes que a nossa live estava marcada para outra semana, mas ela teve um problema com o celular dela, a gente teve que adiar. E aí, Cleia, como é que nós estamos? Na lida, né? Na nossa busca por um Brasil melhor. Suzana chegando, seja bem-vinda, minha linda. Então chegou a nossa convidada, que é a Suzana Moreira. Suzana vai pedir para acessar, para a gente poder começar a conversar com vocês, conversar com a Suzana, para a gente conhecer um pouquinho da história dela em Portugal e falar um pouquinho sobre a nossa questão das finanças, né? Como é que isso pode impactar no nosso bolso. Cléia, não tá fácil, mas a gente não pode perder a fé. Acima de tudo, termos fé. Tenho certeza que tudo vai dar certo. Né? Suzana, tu pede para entrar, Suzana, para mim te trazer para a gente começar a nossa conversa. Consegue pedir para acessar aí? Vamos ver se eu acho aqui as bandeirinhas de Portugal e do Brasil. Eu não consigo botar aqui. Cléia, tu podia botar aí umas bandeirinhas do Brasil e de Portugal para nós, né, Cléia? Oi, Suzana, tu consegue pedir para entrar? Para me te chamar? Não sei se ela tá com problema para entrar, será? Suzana, tu consegue? Ah, agora veio o pedido. Perfeito. Suzana, olá! Olá, Rosane. Tudo Tudo bem? bem? Boa tarde. Só um minutinho que eu tô com o som. Não tô no fone, peraí. Era pra estar. Ufa.
Pessoal, essa é a nossa amiga Suzana, a doutora Suzana, que está morando, é brasileira, está morando em Portugal. Enquanto ela se ajeita ali, vou apresentá-la para vocês. Ela é formada, certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, especialista em psicologia clínica, né? A Suzana possui especialização em 3 áreas, no cognitivo comportamental, no psicodinâmica e sistemática familiar. Ela fez mestrado na Universidade de Coimbra em psiquiatria social e cultural. E há 10 anos atua na clínica. Falei correto, Suzana? Esqueci de alguma coisa? Exatamente. Obrigada, Rosane. Consegue ouvir bem aí? Sim, está um pouquinho baixo, mas está tranquilo. Deixa eu ver se melhor assim. Pronto. Obrigada pelo convite, então. Eu que agradeço tu teres aceitado, é uma honra a gente fazer essa conexão Brasil-Portugal, né? Exato. Eu não sei se tu queres contar um pouquinho, Suzana, da tua vida aí, passar para o pessoal como é que é, quando que tu foste para aí, conta um pouquinho de você para o pessoal, de repente, Suzana, te conhecer mais. Claro. Eu vim para cá em 2016. Já faz quase 6 anos. Aliás, já fiz 6 anos. Vim para um mestrado, acabei por ficar por aqui mesmo. Casei e hoje vivo aqui. Me apaixonei pelo país. É quase impossível, depois de conhecer Portugal, voltar para o Brasil. Realmente, eu estive em fevereiro aí, Portugal é uma delícia, né? E o povo muito receptivo, então, experiência muito gostosa. Exatamente, o povo é muito receptivo, adoram brasileiros, nunca tive razão de queixa, já falei sobre isso até num vídeo, uma live, enfim, na questão de preconceito, eu nunca sofri com isso, graças a Deus, sempre tive sorte com as pessoas com quem cruzei. E saudades do Brasil, Suzana? Ah, de muita coisa, né? Família, amigos, enfim, aquela nossa zona de conforto, né? Em que a gente já sabe onde fica tudo, sabe como funcionam as coisas, enfim, aqui é tudo diferente. Mas a gente vai se adaptando. Exatamente. O importante é ser feliz onde a gente está, né? Não importa onde, mas sempre buscar ser feliz. Gente, então a gente vai começar o nosso bate-papo com a Suzana. Eu vou pedir para ela falar um pouquinho para a gente como é que você considera que seja tomar as decisões financeiras hoje na família? Como é que tu sentes isso? Se tu sentiu também alguma diferença daqui para ir para Portugal? Fala um pouquinho sobre isso, por favor, Suzana. Carol entrando. Seja bem-vinda, Carol. A questão cultural influencia muito, né? Aqui em Portugal eu sinto que o povo é um pouco mais contido na questão dos gastos. O brasileiro esbanja muito, né? Aqui não, tem-se uma rede de vida um pouco menor, né? O salário mínimo é baixo aqui, né? Mas as pessoas vivem bem. Então, eles sabem administrar bem as suas finanças, aplicam de forma correta para ter uma vida adequada, uma vida como eles planejam, né? E, Suzana, mas deixa eu claro te que não. perguntar, aí em Portugal tem educação financeira nos colégios já, né? Isso aí tem no currículo do pessoal educação financeira ou não tem para as crianças? Sinceramente, não sei, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu acredito que tem, eu sei que tem bastante edições sobre isso, eu acredito que aí tem alguma coisa sobre educação financeira, que aqui no Brasil, agora que está sendo obrigatório a partir do ano que vem, a princípio, eu não sei, com essa função de mudança de governo, mas a princípio, a partir do ano que vem, nós teremos educação financeira nas escolas também. Que bom, já mais que na hora, né? Exatamente. Porque é uma questão fundamental de sobrevivência, né? E nós não deveríamos tomar decisões financeiras com base em objetivos pessoais, né? Ou opções de investimento disponíveis no momento. Há todo um contexto histórico, né? Econômico, cultural, mas geralmente não é o que acontece. Todas as nossas decisões financeiras estão ancoradas na nossa história de vida, né? Nas nossas experiências, nas experiências dos nossos pais, dos avós, enfim. Há um padrão de repetição
de comportamentos nas famílias. Fracassos, perdas de patrimônio, facilmente é reproduzida pelos filhos, né, que muitas vezes nem sabem disso, né, de forma consciente, ou seja, uma pessoa perdeu todas as economias da família e está desesperado, então vem para a terapia. E aí, quando começamos a investigar a família, descobrimos que o pai também perdeu todos os bens da família, que o avô também perdeu tudo, né? Ou seja, o histórico de fracasso financeiro é transgeracional e essa linha de sucessão precisa ser cortada. E eu acho que isso aí cria muita crença, né? Acabam se criando muitas crenças limitantes nas crianças, nas famílias, nas pessoas, né? Como é que sugere que essas crenças possam ser ressignificadas? Como tirar essas crenças que às vezes se traz de toda uma questão da nossa família, aquilo que a gente aprendeu, que ficou, penetrou nas nossas cabeças, né? Como é que a gente pode trabalhar para ressignificar essas crenças, Suzana? Como é que tu sugeres? As crenças, elas são formadas muito cedo, logo na primeira infância, né? É formada no contexto familiar. E a partir do momento que elas se instalam no nosso cérebro, é muito difícil a gente mudar, só com bastante tempo de terapia. Por quê? Porque são as primeiras ideias que nós temos sobre família, sobre mundo, né? Sobre amor, sobre relações. Então, mudar tudo isso é complicado. A visão que os nossos antepassados tiveram sobre dinheiro, sobre sucesso, conceito sobre o que é ser bem-sucedido, isso interfere diretamente nas nossas escolhas atuais, né? Essas crenças vêm com a gente para a vida adulta. E o que temos que entender é que esses conceitos que eles tinham, né, foram formados com base na cultura local, na economia do país da época, com os padrões daquela época. Isso nunca poderá se encaixar na nossa vida de agora. Percebem isso? Nós temos muito a tendência de querer honrar a nossa família, honrar nossos antepassados, resgatar o que eles perderam, mas temos que honrar o que foi bom, não os fracassos, né? Temos que repetir os comportamentos que levaram nossa família a ter sucesso, atualizando para a nossa época, claro, para os nossos padrões, né? Não podemos trazer para o presente um passado de perdas, de frustrações. Isso tem que ficar no passado, bem enterrado. Ó, nós temos a Carol ali que comentou que sinto que estou sempre pagando incêndios, relacionando a minha vida financeira. Existe algo para melhorar esse sentimento? Tento poupar, mas sempre aparece algum imprevisto. Aquela coisa da falta de planejamento, Suzana. O que tu pode falar para a Carol sobre isso? Na psicoterapia isso acaba sempre aparecendo também, né? Porque justamente por nós trabalharmos com as crenças disfuncionais do paciente, que é tudo aquilo que nós acreditamos como verdades na nossa vida, né? Mas na realidade são ideias e padrões distorcidos que só nos atrapalham, causam confusão com as pessoas em volta, né? Causam confusão nas finanças e nós temos que resolver essas emoções para destravar a vida financeira. Uma coisa interfere na outra, né? Essa ideia que ela trouxe, por exemplo, agora, a Carol, né? Isto. Sempre parece alguma coisa. Já é uma criança, vai acontecer de novo. No mês que vem vai ser igual. É um padrão que ela estabelece para a vida dela. Quando uma coisa muito simples de organização podia resolver, né? Tu sabe que uma coisa que eu comento muito, Suzana, que é a questão de que sempre diziam quando a gente era pequeno que dinheiro não é coisa de criança. E hoje eu digo, insisto, não, dinheiro é coisa de criança, sim. A gente precisa, desde pequenos, ir preparando eles para a vida, né? Que eles entendam o valor do dinheiro, que eles entendam como é importante, porque dinheiro é uma coisa que tu lida a todo momento para tudo, até para respirar tu precisa de dinheiro, né? Então nós temos que realmente criar nossas crianças sabendo que dinheiro é coisa de criança, sim. Tirar aquela crença que tinha que criança não podia falar sobre dinheiro, que não se falava sobre dinheiro com crianças, né? Então, hoje, realmente, nós temos que mudar esses conceitos, esses padrões, né? E familiarizar as crianças e adolescentes também com as planilhas, né? Algo que eu mencionei agora para adultos, serve também para as crianças, né? Porque através de uma planilha a gente controla despesas e investimentos, né? Fica tudo a nível
de memória, mas a nossa memória nos engana o tempo todo, né? Nós temos que aprender a ser mais racionais quando a questão é financeira, porque é uma questão de respeito conosco, né? E com as pessoas que dependem de nós. Então, nossos investimentos não podem estar baseados em ego, orgulho, vaidades, né? Mas sim no bem-estar da nossa família. Fazer um planejamento, né? Ensinar nossos filhos e ensinar que a família converse sobre a questão financeira, né? Que planeje, coloque no papel principalmente aquilo que quer gastar, para enxergar direitinho, para planejar, para criar seus objetivos, né? Suas metas e ver o que tem que fazer, quanto que tem que guardar cada mês para atingir aquele objetivo, né? Então é muito importante, como você falou, essa questão do planejamento, né? Ensinar planejamento para os nossos filhos, né? Exatamente, porque a criança não tem noção de quantos gastos um adulto tem, né? Ela não sabe que tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar gás, tem que pagar comida, enfim. Aqui em casa a gente tem falado um pouco sobre isso. Nós temos uma menina de 10 anos agora, né? E de vez em quando saem frases, mas se eu não tiver dinheiro, eu peço emprestado. Mas se eu não tiver dinheiro, eu faço alguma coisa extra de trabalho e arranjo dinheiro, como se fosse sorte, né? E a gente sabe que sorte não existe, elas precisam aprender isso, né? O que há é esforço consciente para alcançar o objetivo, né? Existe um... Exatamente, né? Saber que o dinheiro a gente pode gerar, a gente pode fazer o dinheiro, né? Que nós temos que nos programar, ver nossos objetivos e ir atrás de fazer o dinheiro para isso, né? De buscar e não contar com a sorte, né? Exatamente. E a questão de sorte e de risco, como tu estavas falando, o que pode falar sobre essa questão de quem diz que vai ter sorte, quais são os riscos que corre, o que mais que tu pode me falar sobre isso, Suzana? Pois a questão é que existem riscos, é isso que é ser adulto, né? Nós precisamos arriscar, mas até para subir de nível, mudar de vida, né? No meu caso, por exemplo, mencionamos agora a vinda para Portugal, foi um risco muito grande, né? Mas a gente precisa correr esses riscos se quisermos ter sucesso em algo, né? Eu posso ser ousada e arriscar fazer algo diferente? Sim, levando em conta o balanço que eu fiz previamente, né? Os prós e contras daquela situação, daquela decisão. Isso é maturidade, né? A capacidade de análise das situações. E tomar decisões sabendo o que me serve e o que não me serve, o que combina com o meu perfil e o que não combina, né? Mas como eu vou tomar essas decisões se eu não me conheço? Se eu não sei do que gosto, se eu não tenho objetivo, se eu não defini metas para minha vida? Você não sabe o caminho que quer seguir, né? Tu sabe que eu falo muito com meus alunos de mentoria, a questão de seguir. O medo é uma coisa que está no nosso dia a dia. Então, a questão de... Aí você fala em risco, aqui eu falo em medos, que a gente tem medo, e medo é bom se ter medo, mas a gente tem que ir com medo mesmo, né? A gente tem que arriscar, a gente tem que tentar fazer. E se errou, levanta e começa de novo, né? Não importa quantas vezes você vai errar, o importante é que você tentou, que você buscou. Então, errou, recomeça. Não ter medo de errar, né? Continuar tentando e sempre buscando seu objetivo, né? Exatamente. E para tudo é um caminho na vida, né? Há degraus para subir. Com cuidado, com equilíbrio, né? Com autenticidade, isso é importante. Com uma atitude positiva, assertiva. Né? Não dá para ser ansioso, como também não é produtivo ou saudável ser apático. Né? Nos conformarmos com o salário, com a casa que temos. Precisamos querer mais sempre. Desejar. Pensar num segundo, às vezes tu tem um meio de onde tu trabalhas, que tu entra o teu dinheiro, mas tu pode pensar também num segundo meio de ganhar dinheiro, né? Que tu possa pensar em alcançar mais rápido os teus objetivos, programar a tua aposentadoria, né? Não esperar apenas pela aposentadoria do governo. Não sei como é que é em Portugal, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem a aposentadoria do governo, mas que cada vez mais nós temos idosos no Brasil, né? Então, cada vez mais vai ficar mais difícil. A nossa aposentadoria vai tender a sumir. Então, a gente tem que ter consciência que nós temos que guardar para nós pensarmos em fazer a nossa aposentadoria futura, né? Não esperar pelo governo, né?
Exato. Aqui nessa questão é um pouco pior ainda que no Brasil. O salário de um aposentado é bem baixo, né? Eles vivem com bastante dificuldade e realmente a tendência hoje é justamente o que tu disseste, né? Procurar uma segunda fonte de renda, procurar uma segunda aptidão, né? O que mais eu sei fazer? Não é mais ficar naquele emprego de 20, 30 anos, né? É ir se adaptando às situações. O que surgiu este ano? O que surgiu com a pandemia, por exemplo? Muita gente trocou de área de atuação durante a pandemia, porque se viu obrigado, né? Exatamente. Então, essa Aí, ambição é necessária, desde que não seja desmedida, desenfreada, né? então, como disse a Suzana, a importância de a gente conversar com nossos filhos, da gente ensinar eles a querer, a conhecer que caminho querem seguir, qual o objetivo, onde querem chegar sempre, né? Saber que é importante buscar, ensinar que é importante arriscar, né? E que tem que ter ambição, né? Eles têm que querer crescer, saber que eles têm que querer fazer, deixar um legado aqui, né? Poder ajudar, porque no momento que tu cresce, tu consegue ajudar mais pessoas. Então é importante que tu dê o exemplo, né? E é importante que a gente ensine para eles também, né, Suzana, a ter alguém para modelar, até alguém com quem eles possam modelar. Tu poderia falar um pouquinho sobre essa questão de modelagem nas pessoas que tu almeja, naquilo que você almeja chegar. Como fazer para modelar as outras pessoas, Suzana? Na verdade, nós precisamos estar com pessoas que nos inspirem, né? Isso é usado até como muito jargão e as pessoas acabam não vivendo isso. Mas precisamos ter amizades que não estejam estagnadas no tempo, pessoas que estudam, que são criativas, que inovam, que trabalham com aquilo que gostam, né? Precisamos nos grudar nessas pessoas bem resolvidas. Isso é modelar, é copiar o que elas têm de bom, com as devidas adaptações, né? Trazendo para a minha realidade. Né? Então, Conhecer o caminho que elas fizeram para chegar lá, né? Para te poder dali te basear e ter algumas atitudes, algumas ações similares, né? Que também te leve a alcançar os objetivos, né? exatamente, aquela frase que a gente ouvia na adolescência de ver com quem tu andas e direi quem tu és, ainda é muito válida, né? Porque o nosso contexto acaba nos moldando o tempo todo, não é só na infância, né? Que nós somos modelados, na adolescência e na vida adulta também. Aqui, Então, estar bem financeiramente não é só uma questão de status social, é ter opções de escolha para o uso do meu tempo enquanto eu estou viva, né? A saúde financeira, ela condiciona a nossa qualidade de vida como um todo. E as pessoas querem ter filhos, por exemplo, mas não planejam como sustentar esses filhos, né? Como querem educar, querem se aposentar, né? Mas também não planejam como será esse período, não querem saber quanto vai ser o salário, enfim, como vai ser o estilo de vida. Querem casar, mas não planejam como querem viver esse casamento, né? Quais os critérios de convivência, quais limites não podem ser ultrapassados, enfim. Vivemos uma época de negação, né? Ninguém quer pensar, planejar, querem ir vivendo. e essa questão, eu acho, vai muito pelo nosso exemplo, né? A gente tem que dar o exemplo para os nossos filhos, a gente tem que dar o exemplo para os nossos amigos, que o nosso exemplo tem muito mais efeito do que a gente tentar dizer faça assim ou faça assado, né? Então, essa é a importância de tantas pessoas se basearem se modelar nas outras, como você, como pessoa, dar exemplo para o próximo, né? Essa coisa importante de nós mostrarmos nosso exemplo, de como é que a gente age, como é que a gente pode transformar o nosso dia a dia, transformar o nosso país, no caso. Então, o exemplo é uma coisa muito importante para a gente pensar, né? Exatamente. E aí me Até fala que as mais um pouquinho. crianças... Ai, desculpa, te cortei. Eu só ia complementar que as crianças fazem aquilo que vem os pais fazendo, né? Não o que dizem para fazer. Então, é o modelo. Exatamente. O resultado é muito maior quando tu dá o exemplo. E falando em crianças e dar exemplos, me conta assim, como é que tu acha que a gente pode, que sugestão que tu dá, como ensinar finança para os nossos filhos? Que sugestões que tu nos passa? Oi, Heloísa aqui, meninas, sejam muito bem-vindas. A gente está conversando com a Suzana aqui um pouquinho sobre finanças, de como modelar, de como isso pode afetar o seu bolso, né? Como que a psicologia, como é que a sua cabeça pode
fazer alterações, pode fazer mudanças, pode impactar no seu bolso, né? Então, a Suzana vai nos falar um pouquinho agora dessa questão dos filhos, Suzana. Como que a gente pode ensinar a finança para os nossos filhos? O que tu sugeres? Primeiro tem a questão do tempo, né? A noção de tempo que para a criança é diferente. Então, nós estamos habituados a ter um salário, ou no fim do mês, ou no começo do mês. Mas um mês é muito tempo para uma criança. Ela não sabe o que é isso. Então, para dar mesada para a criança, por exemplo, o indicado é que seja por semana. Ela tem ideia do que é uma semana. Ela tem uma semana de aulas na escola, ela sabe que é de segunda a sexta. Né? E conforme a idade da criança, e dando então esse valor, o quinzenalmente, dependendo da idade, né? R$ 20, por exemplo, por semana, né? Um valor bruto. Mas retirando uma parte dos impostos. Isso é bem importante. Eles têm que ter noção de como é a nossa vida na prática, né? Nós temos impostos. A gente não ganha aquele valor que aparece lá todo mês, né? Eles precisam saber dessa realidade. Então, desses R$ 20, por exemplo, explicar para ela que tem os impostos e, na verdade, ela fica só com R$ 15. É uma forma de explicar. Para que servem os impostos depois? Aí tu explicas. Tu sabe que essa rotina é muito interessante. Aqui no Brasil a gente não usa. Normalmente, como tu falaste, a gente, conforme a idade da criança, a gente orienta para dar ou semanada ou dar quinzenada, para que ela entenda, negociar a mesada, saber com aquela mesada ela vai ter que fazer, né? Agora, a questão de já computar impostos é uma coisa que nós não temos essa prática aqui. E realmente é uma coisa que vai deixar a criança mais preparada para o futuro. Falar também que o valor é esse, mas tu tem impostos a serem pagos. Realmente é uma coisa que eu nunca tinha pensado, que eu normalmente não falo. Todos os dias estamos aprendendo uma nova coisa, né? Quando a gente faz uma planilha, se põe ali o salário, o valor total, mas na verdade não é aquilo que a gente tem para gastar, né? Então a criança tem que ter noção real, eu só posso gastar isso. Né? É importante também ter metas de trabalho doméstico, né? Bônus, quanto mais a criança fizer de tarefas, mais ela ganha. Né? Se ela deixar vários meses um dinheiro, por exemplo, no CDB e CDI, vai ter mais dinheiro no final. Né? Então, nós podemos fazer isso, ser o banco e mostrando, talvez, na conta bancária dela o crescimento da semanada ou desses bônus e mostrar quanto ela ganha no final. Né? É uma forma de estímulo, ela vai querer mais. E também um estímulo para empreender, né? É importante essa coisa assim, que tem algumas tarefas que a gente tem que dar disciplina para os nossos filhos e eles têm que fazer, sabe que nem tudo é troca por dinheiro, né? Mas, então, tem aquelas tarefas básicas que eles têm que fazer na casa, tem que ajudar, né? E tem aquelas coisas que ele sabe que para ele fazer, para ele ganhar, ele vai ter que também dar a sua parte, né? Que ele vai ter que dar a sua contribuição para poder receber, né? Então, mas é muito importante essa coisa criar essa disciplina, que eles entendam como é que funciona, né? A gente usa muitos métodos lúdicos às vezes, mas entender essa questão também da escassez, né? Que nem tudo eles não podem ter tudo que querem, né, Suzana? Que muitas coisas eles podem querer almejar, mas vão ter que se planejar para chegar lá, né? Que não podem ter naquele momento que querem. Essa importância de ensinar que não se pode dar tudo, que existe a questão da escassez, que eles vão ter que aprender a lidar com a escassez também, né? Exato. Nessa questão das tarefas domésticas que tu disseste, que às vezes é difícil para a criança, na verdade é difícil porque a tarefa doméstica é vista como uma obrigação. E a gente precisa fazer a criança entender que faz parte da convivência em família. Ela fazendo parte da família, ela tem coisas para fazer. Né? Tem roupa para lavar, tem roupa para estender, tem que tirar um pó, tem que lavar uma louça. É normal isso em família. E fazer isso junto com a criança também pode ser um momento prazeroso, né? Para conversar, para contar coisas, para dar risada, para escutar música. Né? Isso acaba desfazendo esse mito de que é uma coisa chata, uma obrigação. Por isso que eu digo a importância da gente usar o lúdico, né? Poder fazer uma coisa meio teatral, às vezes contar histórias para as crianças, para eles entenderem, não só com nossos exemplos, mas com as nossas conversas, a importância para eles
entender a importância de fazer dinheiro, né? A importância de pensar, de planejar, como é que eles vão conseguir ter um futuro diferenciado, ter mais segurança no seu futuro, né? Então, esse ensinamento que é a importância da gente mostrar para eles que começa desde pequeno, deles enxergarem essa parte de realidade, né? Como vai ser a sua realidade depois, que não é só pedir e ganhar, que ele tem que dar parte dele, que nem sempre é o momento para receber, né? Que ele vai ter que se planejar. Então, isso aí vai fazer um adulto muito mais consciente, né? Muito mais seguro. Com certeza. E a questão, Suzana, de comentar um pouquinho também, a gente podia comentar sobre a questão de montar os objetivos de vida, as questões dos sonhos de longo prazo, sonhos de curto prazo. O que tu pode nos falar sobre isso, Suzana? Novamente, é uma questão de tempo, né? Que é diferente para a criança. Mas podemos pensar, por exemplo, se nós estimularmos a criança a ter sonhos, né? Se nós ensinarmos a planejar as coisas para chegar nesse sonho, ela vai ser um adulto de sucesso, né? A nossa geração não teve isso, ou pelo menos a maioria de nós, né? Mas nós sabemos o quanto isso fez falta. Então, nós temos que ensinar tudo que nós aprendemos. Então, pensando a curto prazo para adultos, é até 1 ano. Para crianças, 3 meses é suficiente. A médio prazo, que para um adulto é entre 1 e 5 anos, para a criança passa a ser 6 meses. Então, com base nisso, ir adaptando, né, os sonhos dela. O que ela quer fazer daqui a 6 meses? O que ela quer comprar daqui a 6 meses? As conversas sobre objetivos, sobre planejamento para chegar a eles, devem sim fazer parte da rotina. Né? Já a partir do momento que a criança começa a dominar a fala. Pelos 2, 3 aninhos já se consegue. Suzana, quero passar assim, tá aqui conosco a Ivone e a Heloísa, que são duas amigas e colegas que nós temos o Alô Família também, onde a gente dá muitas dicas para os pais sobre educação financeira, sobre alimentação. Então, é um lugar onde vocês podem procurar o Alô Família no Instagram também, para conhecer um pouquinho mais sobre dicas dos pais jovens, pais recentes. Às vezes a gente, quando tem os primeiros filhos, a gente tem muitas dúvidas no caso, né? Aí eu queria convidar vocês a conhecerem o Alô Família, aproveitar e interromper, fazer uma propaganda do Alô Família, para vocês conhecerem um pouquinho das dicas que a gente dá lá também. Suzana, voltando agora, assim, me fala um pouquinho sobre os maus hábitos que tem nessa questão de finanças. Como é que hábitos que tu considera assim, que não sejam bons hábitos para as crianças, para os adultos terem em relação às finanças? Acho que o principal é a compulsão por compras, né? E há vários tipos de compulsão, mas nas compras não é menos preocupante, é um sintoma. E um sintoma é sempre um alerta, né? Uma sirene para mostrar que algo não está bem. E há muitas razões para as pessoas extrapolarem nos gastos, né? Pode ser alguém querendo chamar a atenção da parceira, do parceiro, ou porque se sente rejeitado, inseguro, sozinho, né? Pode ser por ansiedade, pode ser por alguma doença, né? Como a bipolaridade, é característico isso. Mas a questão é que isso começa na infância, né? Aquela criança que quer tudo que vê nas lojas, por exemplo, outros exemplos que tu já comentaste antes. Então, cabe aos pais conversarem com essa criança, né? Contando qual o valor do salário, por exemplo, por hora. Essa é uma questão um pouco falada. A gente sabe quanto a pessoa ganha por mês, mas não por hora. Isso faz diferença na hora de comprar um produto, poder comparar. Olha, o pai ganha por 1 hora de trabalho tanto, né? A mãe ganha tanto em 1 hora de trabalho. É pouco ou é muito comparado com o valor desse brinquedo? É uma forma interessante de fazer a criança pensar. É questão de ver assim, ó, quantas horas o pai ou a mãe vai ter que trabalhar para conseguir pagar aquele brinquedo, né? A mesma coisa ele, se ele começar a pensar em quanto tempo para pensar assim, realmente vale a pena investir isso agora? Olha quantas horas eu vou precisar trabalhar para poder pagar aquilo ali, né? Aquela viagem, aquele brinquedo, aquele objetivo, né? Que aquele novo objetivo de vida que ele tem momentâneo, né?
Outra coisa que tu falaste sobre a questão das compras compulsivas. Isso é uma coisa que a gente pode ensinar bastante quando a gente começa a levar nossos filhos também no mercado, né? Quando a gente ensina a eles que a gente tem que ir com uma lista, né? Que essa lista normalmente tem que ser obedecida ou pode ser negociada, né? Algum produto trocado por outro, para eles entenderem que assim, ó, tudo tem que ser, o ideal é que tudo seja planejado, que tu pense antes naquilo que tu vai gastar, né? Que tu vai conseguir resultados muito maiores no teu futuro, né? Então, a importância de uma ida no supermercado. O que tu pode falar sobre isso também, Suzana? É importante fazer a lista, mas é importante também saber que não é preciso levar a lista